Cleusa Jung, tenho 21 anos, sou natural de Boa Vista do Buricá e faz 4 anos que eu vim estudar jornalismo na UFSM Frederico Westphalen. E desde que eu entrei na universidade, eu sempre tive esse sonho de realizar um intercâmbio. E tanto que no segundo, terceiro semestre do curso eu já comecei a tentar para vários lugares. E aí foram várias tentativas frustradas, assim, várias vezes que eu não consegui. E aí no segundo semestre do ano passado, eu passei em 2 intercâmbios e aí eu tive que optar. Eu passei para a Argentina e para o México, mas eu achei mais interessante para a minha experiência pessoal e profissional ir para o México. Então eu embarquei nessa aventura e fui para a Universidade Autônoma de Tlaxcala, em Tlaxcala, no México, que fica a 2 horas da capital da cidade do México. E eu, na verdade, não fiquei em uma universidade de jornalismo, eu fiquei numa faculdade de comunicação mais voltada para a educação, mas algumas coisas eram similares, então das 5 disciplinas que eu cursei lá, eu consegui aproveitar apenas 2 aqui. Mas isso também para mim não fez muita diferença, assim, que a minha ideia era realizar essa experiência do intercâmbio, não tanto para aproveitar as disciplinas, mas mais pela minha experiência profissional mesmo. A minha família sempre me apoiou muito desde o início. Para o meu namorado foi um pouco difícil, eu acho, mas como ele sabia que era um sonho meu, também ele me apoiou muito. E aí foi, se eu não me engano, foi dia 1º de agosto. Fomos aqui da UFSM de Frederico Westphalen, fui só eu, mas de Santa Maria foram mais 2, foi uma menina Alice e o Darwin, só que eles eram de outros cursos, mas nós fomos juntos, eu e a Alice fomos juntas no mesmo voo. E aí, assim, na chegada já tive assim, uma questão cultural muito clara. Por exemplo, eu estava levando o mate, que eu gosto muito de tomar mate, então eu levei minha cuia, bomba, erva mate. Se eu não me engano, eu levei 3 ou 4 quilos de erva na minha mala e chegando lá, eles abriram a minha mala e eu tive que explicar o que era aquela erva, porque para eles era maconha ou qualquer erva do tipo. Mas aí eu expliquei para eles que era uma bebida típica, mostrei como é que se montava e foi tudo tranquilo, consegui passar. No aeroporto estava nos esperando um professor que é responsável pelo convênio do intercâmbio, porque era o primeiro intercâmbio que se realizava entre o UFSM e a Universidade Autônoma de Tlaxcala. Então eles estavam nos esperando no aeroporto na cidade do México e dali nos levaram para Tlaxcala, onde a gente ficaria. Nós ficamos em uma espécie de casa do estudante, mas lá a casa do estudante é mais voltada para professores ou pessoas que vão para lá palestrar ou que ficam alguns dias lá. Era um quarto, eu fiquei com a Alice, que foi a outra intercambista, nós ficamos juntas nesse período de intercâmbio. Não era como aqui em Frederico, que a gente tem todos os cursos juntos. As universidades tinham uma estrutura parecida com essa, mas cada curso era em um local diferente. Então a minha universidade ficava, por exemplo, a 20 minutos, mas a de outras pessoas ficavam 1 hora, 2 horas em outras cidades. Eu fiz 5 disciplinas, então eu tinha aula quase todos os dias. Foi uma coisa que, não que eu tenha me arrependido, assim, mas foi uma coisa que eu poderia, quem sabe, ter pego menos disciplinas, porque acabou ficando bem pesado. Primeiro porque eu tive um pouco de dificuldade no espanhol, porque eu cheguei lá e não sabia falar nada de espanhol. Nada, absolutamente nada, não tinha feito nenhum curso. Aí, como nós somos 15 dias antes, aos poucos, assim, eu fui pegando. A primeira semana eu não consegui falar nada, absolutamente nada, assim. Mas eu fui pegando aos poucos e aí quando começaram as aulas eu já pelo menos já conseguia entender o que eles falavam. E eu fiz 5 disciplinas, uma das que eu mais gostei, que eu sempre quis fazer aqui, mas que não tinha, era Educomunicação, que é uma área da comunicação que engloba também a educação. Então lá eu tive a oportunidade de fazer essa disciplina e também os professores me apoiaram desde o início, mas eu nunca tive nenhuma regalia por ser intercambista e acho que isso foi muito bom para mim. Todos os trabalhos que os meus colegas faziam eu também fazia, as provas que eles faziam, do jeito que eles faziam eu também fazia, as plataformas que eles tinham que acessar eu também tive que acessar. Então eu acho que por ser intercambista não tive nenhuma regalia, por mais que, claro, eles me davam desconto, principalmente quando eu escrevia textos, assim, eles corrigiam para mim. Tinha uma professora em especial, que é a professora Diana, que ela anotava para mim como é que eu poderia melhorar, porque eu literalmente escrevia em português, mas em espanhol. Então, algumas coisas no espanhol depois eu fui entendendo que é o contrário, que você inverte as palavras, mas claro, no início eu não entendia nada.
Mas assim, foi uma experiência muito boa para mim, aprendi muito. Eu aprendi principalmente a me virar sozinha porque eu fui para uma realidade totalmente diferente e não tinha ninguém de conhecido lá. Desde que eu comecei a tentar intercâmbio, eu entrei em contato com a SAI, mas assim, eu só mandava os documentos para eles, assim, no prazo que eles pediam. Mas aí eu percebi que, por exemplo, nós aqui de Frederico, a gente tem um pouco menos de visibilidade, quem sabe, com quem está lá em Santa Maria, que tem esse contato direto com eles. Então, uma estratégia que eu utilizei foi, quando eu fosse para Santa Maria, conversava com eles ou ligava, toda vez que eu me encaminhava os documentos, eu ligava para eles ou mandava e-mail. Então, eu acho que chegou uma altura que eles já estavam de saco cheio de mim e me passaram nesse intercâmbio, porque eles não aguentavam mais falar comigo. Em relação a medos, eu acho que é mais uma coisa de incerteza, porque eu ia para um lugar que ninguém nunca tinha ido, então não tinha outra pessoa para eu conversar e perguntar como é que é lá, como é que são as comidas, como são as pessoas, onde ficar. Ninguém sabia de nada, a gente estava descobrindo, porque era realmente a primeira vez que iam intercambistas. Mas como sempre foi uma vontade que eu tive, assim, eu tenho essa coisa de querer descobrir, viajar, se eu pudesse fazer outro intercâmbio eu faria, com certeza. A gente foi super tranquilo, assim, não criei muita expectativa porque eu não tinha muita referência também do México. Eu sabia que eu ia encontrar uma cultura completamente diferente, né, pelo que eu pesquisei, mas realmente eu deixei para me surpreender quando eu chegasse, porque eu queria conhecer pelos meus próprios olhos, não pelo que os outros me falavam. Nessas questões culturais é bem curioso, assim, porque a cultura deles é completamente diferente da nossa e é muito legal isso, sabe, porque você está imerso em uma realidade completamente diferente. Agora, por exemplo, que a gente se aproxima das festas do Dia dos Mortos, por exemplo, para nós aqui, é uma coisa triste. A gente não comemora o Dia dos Mortos, mas para eles é uma das maiores festas que eles têm e acho que é uma das festas mais bonitas. Eles fazem oferendas, eles se fantasiam, eles fazem competições, porque eles têm uma crença que eles fazem comidas, por exemplo, que os mortos, que os familiares gostavam e levam para o cemitério ou oferecem em outros lugares porque eles acreditam que essas pessoas vão voltar e vão compartilhar desse alimento junto com eles. Então eles levam coisas que gostavam de comer ou coisas que gostavam de beber. E na universidade também se realiza uma competição no Dia dos Mortos, que daí as turmas fazem oferendas. E aí no centro, na parte central da universidade, ali é feita uma avaliação e é bem divertido, assim. E eu acho que dei muita sorte de ter ido no segundo semestre para lá, porque eu acabei pegando muitas das festas deles. Uma coisa que me chamou muita atenção, que lá o cassino é liberado, não sei se legalmente, mas em cada esquina tem um cassino. E então eu aprendi a conhecer cassino mesmo lá no México, e na feira, nessa cidade, a gente ia todas as noites e era uma coisa bem divertida, assim, e todo mundo ia, bem tranquilos, assim, não era uma questão proibida como é aqui também. E uma coisa que eu não gostava muito, mas que é uma questão cultural também, mas que, né, pelo que eu acredito e pelo maltrato aos animais, que eu não gostava muito era da corrida de touros. Quando eu cheguei, uma das primeiras festividades assim que eu fui para Huamantla, que é uma cidade perto, onde eles têm a Huamantlada, que é uma corrida de touros assim na cidade. Eles fecham as ruas e aí eles fazem umas arquibancadas onde as pessoas sentam ao redor e eles soltam os touros e várias pessoas podem entrar junto com os touros, sabe? Eu até acho que a questão cultural dos touros, assim, por exemplo, quando vem da Espanha, dos toureiros profissionais, tudo bem, sabe? Mas nessa questão da Huamantlada acaba que muitas pessoas, ali já é uma festa que eles estão comemorando há vários dias, então várias pessoas que já estão bêbadas ou pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre aquilo vão e participam, e acabei vendo várias pessoas feridas. E naquele ano não teve pessoas mortas, mas já vi vários relatos de pessoas que morreram, né, por essa brincadeira. Então eu não acho muito legal isso, mas outras pessoas acham e eles adoram porque é uma coisa da cultura deles. Outra coisa que foi bem difícil para mim foi a questão da alimentação, porque eu não gosto de pimenta. E eles colocam pimenta em tudo, principalmente até nos doces eles colocam pimenta. Então foi uma parte bem difícil para mim. As refeições a gente fazia num restaurante que foi indicado pela universidade e a gente explicou para eles na primeira semana que nós não comíamos a pimenta, que não era uma coisa dos nossos pratos aqui do Brasil e que por isso eles precisariam maneirar, pelo menos diminuir. Mas eu acredito que o diminuir deles
ainda ficava muito forte para nós. Então na primeira semana eu tive várias complicações, passei a semana inteira com dor de barriga, passava no banheiro, porque realmente estava me fazendo muito mal. E aí quando a gente falou para eles que eu estava passando mal, que era por causa da comida, aí eles nos falaram, não, então a gente vai ter que mudar. Aos poucos a gente foi comendo, principalmente nos tacos, que é um dos pratos preferidos dos mexicanos, eu aprendi a gostar também, que é uma tortilha, seria parecido com a nossa panqueca, mas ela não é feita com farinha de trigo, é com farinha de milho. Os gastos que eu tive aqui, primeiro foi eu já tinha o passaporte, então eu só precisei fazer o seguro de vida e comprar a minha passagem, isso deu em torno de R$4.000. E aí lá eu tive o apoio da universidade, eu tinha hospedagem, eles não me cobravam nada, e além disso eu tinha alimentação. Então o que eu gastava era só quando eu me alimentava fora, quando eu queria sair, comer alguma coisa fora ou quando viajava. Então acabei não gastando tanto quanto outras pessoas que eu conversei que foram para outros lugares. Ao todo, assim, eu acredito que eu tenha gastado em torno de R$10.000, mas R$4.000 eu já gastei saindo aqui do Brasil. E eu não me arrependo nada, eu tive assim ajuda dos meus pais, né, ajuda da minha família para isso e não me arrependo porque eu conheci vários lugares. E viajei bastante, um lugar que eu queria muito conhecer, que né, eu acho que muitos dos brasileiros querem conhecer também é Cancún, que realmente foi o destino mais caro, que eu gastei, se eu não me engano, foi R$1.500 só na passagem. Então, para ir para lá, eu acabei gastando muito, mas eu consegui conhecer Cancún, Acapulco, Veracruz, assim, acho que uns 10 estados mexicanos eu consegui conhecer. E aí nos finais de semana a gente aproveitava para viajar e eu tive muita sorte também de ter conhecido pessoas muito legais que nos receberam super bem, então a gente tinha vários amigos que se ofereciam para viajar com a gente, eles tinham um carro, então as despesas acabavam saindo um pouco mais baratas, né? A gente não gastava tanto como se a gente tivesse que pegar um ônibus ou pegar um avião para viajar para outros lugares. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção também foi a questão de como eles se vestem diferente de nós. Eu acho que nós temos muita influência norte-americana e eles, por serem vizinhos dos Estados Unidos, quem sabe não tanto, porque eles são muito autênticos. Eles usam muitas cores e outra coisa bem curiosa é que as mulheres, elas gostam de se pintar, elas não são tão vaidosas quanto as brasileiras, mas as maquiagens delas são no mínimo curiosas. Elas passam amarelo, verde, rosa e azul sem problema nenhum. E elas se maquiam em qualquer lugar. Elas não se maquiam em casa, elas não saem prontas como nós. Elas se maquiam no carro, no trânsito, na universidade, em qualquer lugar, mas elas não saem prontas de casa. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu via mulheres passando batom, passando sombra no meio da rua e para elas era super normal aquilo. E uma coisa assim que eu fico triste pela cultura deles é que é um país muito machista. E eu, sendo mulher, no México senti um pouco disso, porque a gente não tinha tanta liberdade para fazer as coisas. Depois de algum horário, de algum certo horário da noite, a gente não podia sair sozinhas também. Em uma ocasião que teve vários sequestros na cidade onde eu estava e também na cidade vizinha, eu e a Alice, quando a gente estava saindo para ir para a universidade, a gente viu que nós estávamos sendo observadas. Então, a gente viu que a partir dali a gente tinha que tomar certo cuidado, porque nós chamávamos muita atenção, eu mais do que ela, porque ela já é morena, então tem alguns traços semelhantes aos deles, mas como eu sou branca e olho claro, então eles acreditavam que eu era dos Estados Unidos. E eles jamais imaginavam que eu era brasileira, porque a imagem que eles têm de brasileira é morena, sarada, aquela coisa toda. Só sabem de Rio de Janeiro, só conhecem carnaval, futebol, outras coisas eles não conhecem nada da nossa cultura gaúcha, nem sabem que existe o Rio Grande do Sul. Para eles é mais Rio de Janeiro e São Paulo que eles conhecem mesmo. E essa questão do machismo é uma coisa muito forte, assim, até agora eu estou estudando isso um pouco na minha monografia, que eu trabalho de conclusão de curso, que foi uma coisa que surgiu durante o intercâmbio também, que primeiro eu queria estudar essa questão de fronteira Estados Unidos e México, mas aí eu vi que era uma coisa muito difícil, que estava muito longe do meu alcance e era uma coisa muito perigosa também. E aí várias pessoas próximas a mim, lá do México, me indicaram que era melhor eu desistir dessa ideia. E aí lá pela metade do meu intercâmbio surgiu então outra ideia, quando a minha orientadora, a professora Ângela, me mandou uma notícia de que o México era o país mais violento contra jornalistas na América Latina.
E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que realmente era verdade. Claro, o Brasil vem logo depois, mas o México é um número alarmante, assim, porque ele é comparado com o Iraque. Então eu passo a estudar essa questão da violência contra jornalistas e ainda estando no México eu faço várias entrevistas, faço 9 entrevistas com jornalistas, que para mim foi uma experiência muito legal também, porque eu mal sabia falar espanhol e eu estava entrevistando outros jornalistas e foi legal assim porque eles me receberam super bem. Eu conversei com pessoas de vários estados que foram indicando outras pessoas, então eu consegui juntar um material bem bacana e só que dentro desse material eu também trato um pouco sobre essa violência de gênero, a violência contra as mulheres, e até os homens falam para mim que sim, o México ainda é um país muito machista e as mulheres jornalistas principalmente sofrem muito com essa questão, principalmente pelo assédio. E não só as jornalistas, mas a gente vê que aqui no Brasil uma coisa que é muito debatida, que essa questão de violência de gênero já é trabalhada dentro das universidades, lá não se fala nada ainda. Dentro da universidade a gente não tinha nenhum debate, não tinha nenhum grupo de pesquisa, nada que se falava nisso, então eu acho que lá é uma coisa muito silenciada ainda. Então, algumas mulheres principalmente se submetem e nem sabem o que é violência de gênero, elas não entendem, acho que não têm ainda essa consciência, né, de denunciar ou de procurar ajuda. Então essa é uma coisa que eu fiquei muito triste. Se tu me perguntasse hoje se eu moraria no México, eu acredito que por essa questão da violência, né, questão de insegurança, impunidade e principalmente pela profissão que eu escolhi, que é jornalismo, né, se eu tivesse que trabalhar lá, eu acho que eu não conseguiria trabalhar num país tão violento e que o jornalista, né, por qualquer coisa que ele faz, ele pode ser morto, então principalmente as mulheres, né. Então eu quero muito voltar para lá, sem dúvidas, assim, quero voltar para lá porque eu deixei muitos amigos, né, e tenho várias histórias, mas mais para visitação mesmo, para passeio, para lugar turístico. É um lugar muito legal, mas eu não moraria lá, eu acho que eu não conseguiria me adaptar, assim, principalmente por essa questão da profissão também, além da alimentação, que é uma coisa que realmente eu não gosto, mas tenho certeza que quem gosta muito de pimenta ia se dar super bem lá. Então está baseando o teu TCC na experiência de lá? Isso, daí eu, na verdade, desde o início quando eu fiquei sabendo que eu passei para o México, eu já pensei em aliar esse meu intercâmbio ao TCC. Mas eu não sabia como que eu faria isso. Então a primeira ideia foi, a gente ouve muito falar no conflito que existe entre fronteira Brasil. A gente ouve muito falar no conflito que existe na fronteira do México e Estados Unidos. Então a minha ideia inicial era, vou trabalhar a questão de fronteiras. Só que eu fui para uma cidade que era muito longe da fronteira e aí me falaram, não existe como tu entrar em Ciudad Juárez. Se tu entrar lá, eles podem te matar, eles vão ver que tu é estrangeira, eles podem te exportar, porque outra coisa muito grave lá é o tráfico de mulheres, tráfico de pessoas em geral, mas principalmente de mulheres e crianças, que eles passam para os Estados Unidos, vivas ou às vezes os órgãos mesmo. E também existe a questão da imigração, de pessoas da Centro-América que vão para os Estados Unidos e que daí passam pelo México e muitos deles acabam ficando nesse percurso. Então eu queria estudar essa questão aí, só que eu vi que era muito difícil, que eu não ia ter braços, não ia ter pernas para fazer esse trabalho. E aí eu acabei me dedicando, me focando nessa questão da violência contra os jornalistas, que é uma coisa que hoje eu sou apaixonada por estudar. A cidade em que eu estava lá, que é Tlaxcala, é o centro do tráfico de mulheres. Em algumas vezes a minha liberdade assim era restrita por essa questão de ser estrangeira e por ser uma estrangeira aparente, que eles olhavam para mim e sabiam que eu não era de lá. E então, como era o centro do tráfico de mulheres, muitas vezes sim, eu acabava não fazendo algumas coisas por isso. Mas eu não tive muito problema, assim, eu andava tranquilamente na rua, principalmente de dia, assim, e eu conheci várias pessoas legais, vários amigos, então nos finais de semana eu nunca ficava em casa. Eles são muito receptivos, assim, os mexicanos são muito legais, assim, que eles te convidam, tem uma festa lá, eles adoram mostrar, eles adoram que tu vá na casa deles, que tu conheça a família, que tu aprenda a cozinhar, que tu aprenda da cultura deles. E essa é uma coisa que eu gosto muito deles também, dos mexicanos, que eles sempre me chamavam para tudo, assim, os meus colegas, quando tinha algum evento, eles insistiam para que eu fosse. E na universidade também a gente realizou algumas viagens, assim,
que os professores organizam, acredito eu, todo semestre. Então acabei conhecendo várias pirâmides por conta disso. Por exemplo, eu fui em pirâmides que tem próximo à cidade e também fui em pirâmides que tem mais longe, assim, que é uma coisa cultural, um traço cultural muito forte deles. A terceira maior pirâmide do mundo, por exemplo, se encontra em Teotihuacan, que é na cidade do México. E é assim um centro arqueológico enorme, imenso, assim, que eu não tinha ouvido falar. E quando eu estava lá, eles falaram sobre essas pirâmides e eu não tive como não ir conhecer. E é uma experiência muito legal, assim, tu renova as tuas energias de um jeito que é assim, ó, muito gratificante. Assim, de modo geral, eu me inseri na cultura deles, porque eu queria aprender com eles. Eu tomava o que eles tomavam, eu comia o que eles comiam, eu ia nas festas que eles iam. Então eu queria conhecer, porque eu acredito que como intercambista a gente tem que estar aberto a essas novas experiências. Porque de que adianta eu ir para o México, por mais que eu estivesse com outras pessoas brasileiras, eu ficar no quarto com eles e falando português. Não, eu queria aprender o espanhol bem, do jeito que eles falam, por mais que eu não... Uma coisa assim que eu acho que poderia ter tido, que nós não tivemos aulas de espanhol chegando lá, então tudo a gente teve que aprender, né, com outras pessoas que nos ajudaram, com colegas, com professores. Mas de que adianta você ir para um outro país e você não se inserir na cultura deles? Então eu sempre tinha isso muito claro. Tanto que as viagens que nós realizamos sempre foi com amigos lá da cidade mesmo. E essa foi uma experiência muito legal para mim, porque a gente acabava conhecendo melhor as pessoas e também um pouco entendendo essa cultura deles. Porque é completamente diferente de nós. Assim, por exemplo, bermuda, eu não podia usar bermuda na rua. Eles não colocam bermuda ou vestido curto. As mulheres lá se vestem muito fechadas, assim, tapadas no corpo. Então, o primeiro dia, assim, quando nós chegamos, eu e a minha colega colocamos um short, porque estava quente, um short, um chinelo, e fomos para o centro, que tinha que ir para a farmácia no mercado, e as pessoas nos olhavam dos pés à cabeça e a gente não entendia por quê. Primeiro, porque as mulheres não usam chinelo, eles não conhecem Havaianas, não sabem o chinelo de dedo, sempre com um calçado fechado. Elas não usam calçado aberto, assim, geralmente calçado fechado, e short curto também não, é mais roupa fechada. E na praia uma coisa muito curiosa é que aqui as mulheres colocam os biquínis, quanto menor o biquíni melhor. Lá não, é o contrário, quanto mais fechado, melhor para elas. Porque ainda, né, falando dessa questão do machismo que eu disse antes, elas ainda são muito submissas. Então, por exemplo, a mulher não pode mostrar o pé, a mulher não pode mostrar as pernas. Então ainda tem muito dessa questão que, claro, eles vão evoluindo com o tempo e também são questões culturais que acredito que se eles viessem para o Brasil, eles iam mudar completamente essa percepção, essa visão que eles têm, por exemplo, do chinelo, que é uma coisa muito prática e útil no nosso dia a dia, né? O clima deles, assim, não é tão diferente do nosso, só que é o contrário. Por exemplo, em agosto, quando eu fui para lá, fazia muito calor lá, e quando eu voltei fazia muito frio, tanto que quando eu cheguei no aeroporto em Porto Alegre eu estava morrendo de calor, porque eu vim com uns 3 casacos de lá, eu vim com bota, cheguei em Porto Alegre um calor horrível dos infernos, mas é bem parecido assim. Só que em Cancún, quando eu fui, eu senti muita diferença, é muito quente lá e sempre é quente durante todo o ano. E eu acredito que por conta disso eu tive uma complicação de saúde também. Eu voltei de viagem e durante a viagem já senti umas dores no corpo e não me senti muito bem. Aí eu cheguei e no outro dia não consegui ir para a aula porque eu não estava me sentindo bem, eu estava sentindo dores no pulmão e estava muito indisposta. E nessa parte assim foi muito bom porque a universidade prestou todo o apoio também. Eu falei com os responsáveis pelo intercâmbio e a mulher foi ver como eu estava realmente, e a universidade tem suporte para isso também, porque eles têm um médico na universidade e o médico foi fazer uma avaliação e eu estava com infecção respiratória. Então naquela semana eu fiquei em casa e todos os medicamentos que eu precisei, tudo, não precisei gastar com isso, a universidade me forneceu tudo, assim como também a assistência médica durante toda a semana, eles estiveram sempre ali e né, me ligavam e vinham me visitar para ver como é que eu estava. Então acho que a maior preocupação da minha mãe foi nessa semana que eu fiquei doente, porque a gente acabava se falando todos os dias e né, eu acho que acredito que a maior preocupação seja essa, se acontecer alguma coisa, como é que a minha filha vai estar. Mas a universidade prestou todo apoio, então eu não tive problemas quanto a isso também.
quanto à questão da distância, assim, a única maneira de conversar com a minha família, minha mãe se obrigou a criar um Skype para ela e a gente conversava por vídeo quase todas as noites, mas às vezes ficava um pouco difícil pelas questões de fuso horário. Quando eu fui, a diferença de horário era de 2 horas. E aí depois, com a mudança do horário de verão e a mudança deles lá, também passou para 4 horas. Então no final já eram 4 horas de diferença. Então às vezes eu recém estava voltando da universidade, que eu tinha aula até o final da tarde, até umas 6, 7 horas. E os meus pais já estavam indo dormir, então ali no final foi bem difícil da gente se falar. O meu namorado me esperava até de madrugada, eu acho que ele ia dormir às 3, 4 da madrugada, mas a minha mãe nem sempre podia esperar. Mas a experiência foi muito legal para mim, eu espero que outras pessoas também possam aproveitar essa oportunidade. E por favor, aproveite o intercâmbio, vão para o intercâmbio porque vale muito a pena e a gente cresce muito.